Olá, povo de Deus, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 9 de julho de 2024, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nossa reflexão de hoje é a partir de Oséias 8, 4 a 7, 11 a 13, Mateus 9, 32, 38. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão, minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou, isso não é um Deus. Será feito em pedaços, esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas esses foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Continuamos nossa reflexão seguindo o pensamento deste profeta do século 8 a.C., profeta do Reino do Norte. Esse reino é conhecido como Israel, mas Oséias muitas vezes o chama de Jacó e Efraim. Já dissemos que Oséias profetizou no tempo do rei Jeroboão II, do qual ele presenciou a morte. O filho de Jeroboão II, Zacarias, foi assassinado após 6 meses de reinado, mas seu assassino Selum ficou apenas 1 mês no trono, morto por Manaém, e que reinou um pouco mais de tempo, sendo substituído por seu filho Fasseia, assassinado após 2 anos de reinado, sendo substituído por Oséias, claro que não o profeta. Sob o reinado de Oséias, que durou uns 9 anos, foram os últimos do Reino do Norte que caiu nas mãos dos assírios, chefiados pelo rei Salmanasar. Esse relato de sucessão no trono do Reino do Norte deixa claro que o reino já estava em franca decadência quando caiu em 722 nas mãos dos assírios, e que tal situação só piorou nas mãos de Sargom II e de Senaqueribe, reis assírios, sucessores de Salmanasar. Como o escritor sagrado interpreta essa história de fracasso? Claro, na perspectiva de castigo de Javé por causa da idolatria e infidelidade à aliança e esquecimento das grandiosidades que ele, o Deus de Israel, tinha feito em favor de seu povo. Sobretudo a falta de memória do povo da libertação da escravidão do Egito. O profeta Oséias alertou inúmeras vezes sobre esses pecados de Israel, que resultaria na queda de Samaria, a capital do Reino do Norte, com o avanço arrasador dos assírios, com muita repressão e deportação das elites. A situação da religião no Reino do Norte, tão combatida pelo profeta Oséias, nos faz lembrar de Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, quando ele diz: reza é que sara da loucura, no geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço, eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. O povo não tinha substituído Javé, mas acrescentou ao seu lado uma gama de divindades cananeias,
provedoras das necessidades da vida do campo. Eram deuses das forças da natureza, da chuva, tempestade, da fertilidade do solo. Oséias se reporta a isso no trecho de hoje, condenando a fabricação de um bezerro como um ídolo e a multiplicação de altares. Esse sincretismo religioso foi duramente criticado por Oséias, que atribuiu a ele boa parte das desgraças que estavam por vir sobre Israel ou Efraim, como Oséias gosta de chamar o reino do norte. O Senhor lembra de seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Isso é praticamente uma praga contra Efraim, voltar para a escravidão. Esse seria o castigo maior. Mateus 9, 32, 38. Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nosso trecho de hoje apresenta Jesus curando um mudo, cuja limitação física foi atribuída a uma possessão. A doença era vista como sinal do reino de Satanás e do pecado. Curar é sinal de vitória sobre Satanás. Em seguida, como que um resumo relata, Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Todo o capítulo 10, que tratará da missão, está antecedido também pela motivação básica de Jesus, que se comove ao ver o povo abandonado. As imagens de ovelhas e pastores são muito frequentes nos dois testamentos bíblicos. Recomendo dois textos significativos sobre o pastoreio no Primeiro Testamento: Ezequiel 34 e Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus, como bom judeu, conhecia bem essa tradição, e quando ele afirma que o povo está como ovelha sem pastor, tem claro que o único e verdadeiro pastor é o Pai, mas que somos chamados a cuidar uns dos outros. Por isso diz aos seus discípulos que, frente à situação de messe grande e poucos operários, eles devem pedir ao Pai, que é dono da messe, que mande mais operários para a messe. Ovelhas são animais muito dóceis e sociáveis, mas também são muito frágeis e sensíveis. A saúde e a sobrevivência de um rebanho dependem basicamente dos cuidados do seu pastor. Sem ele, as ovelhas ficam expostas a muitos perigos, pragas, ataques de moscas ou animais ferozes, ficam famintas e sedentas, pois não encontram pastagem, e vivem inseguras, porque perdem o rumo a seguir. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por fim, internalizemos essa constatação de Jesus. Numa sociedade egoísta, trabalhadores que assumam o cuidado dos irmãos e irmãs de forma gratuita, sem visar recompensas, parece um fato raro. Quando Jesus diz que faltam trabalhadores para a colheita, é sinal de que a semeadura já aconteceu.
Ele lançou as sementes do reino, mas conta com a nossa participação para que elas floresçam e deem frutos. Celebramos hoje Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Foi uma religiosa tirolesa, canonizada em 19 de maio de 2002 pelo Papa João Paulo II, recebendo o título de Santa Paulina. Nasceu 16 de dezembro de 1865 em Vigolo Vataro, Itália, e faleceu 9 de julho de 1942 em São Paulo. Um beijo no seu coração.